Café Conectado aqui na rua Santo Antônio, na cidade de Cajazeiras, para conhecer uma lutadora, uma guerreira, que colocou 23 filhos neste mundo. Em homenagem ao Dia das Mães, vem comigo conhecer Ivonete Andrade. Boa tarde, dona Ivonete. Café Conectado veio lhe visitar e conhecer a sua história. Posso entrar? Vem conhecer. Dona Ivonete, 23 filhos. É um prazer, viu, dona Ivonete, estar na sua casa. Conhecer a sua vida, a sua história. E a todo o povo de Cajazeiras e todo mundo. E seus filhos que estão aí em outros estados. A reportagem do Café Conectado hoje está na residência de Dona Ivonete Andrade da Silva. Ela que é a nossa homenageada do Dia das Mães da TV Diário do Sertão. Sabe por quê? 23 filhos Dona Ivonete teve. Eu estou aqui ao lado dela para saber como é que foi essa história. Com muito prazer queremos saber. Dona Ivonete é de Cajazeiras. Seus pais, sua mãe em especial, também teve essa quantidade de filhos? Minha mãe teve 15. 15 filhos, sua mãe. Aqui em Cajazeiras também? Não, ela é de Campina Grande, eu sou de Campina Grande também. Vocês vieram da cidade de Campina Grande? Foi, eu vim de Campina e me casei aqui em Cajazeiras. E aí essa história começou com quantos anos? Com que idade você se casou? 17 anos. Aos 17 anos o casamento, já veio o primeiro filho na cidade? Com 18 anos tive a primeira. Primeiro filho aos 18 anos. E o último? Já para largar sem fazer o resumo, foi com qual idade? 45. Então, dos 18 anos aos 45 anos, Dona Ivonete teve 23 filhos. Foram 23 partos normais? Foram 19 de tempo e 4 abortos. 4 abortos perdidos, né? Então, 4 não teve. Foi, 4 não tive. Foi 23 gestações e 19 de tempo. Nessas contas você teve quantos filhos e chegou a morrer, assim, a falecer quantos? Só 2. 2 perdeu, então tem 17 vivos. Dona Ivonete tem 17 filhos hoje. E os 2 que morreram já nasceram, uma morreu com 6 meses de nascida e a outra nasceu de tempo morta, mas era tudo filho, nasceu de tempo. Mas assim, de doença, de essas coisas que hoje temos muito, né? As crianças adoecem muito e muito gravemente e chegam a falecer até com certa facilidade. E antigamente, tinha essas mortes tão fáceis assim, por doenças que não conhecemos às vezes, o porquê delas, não conhecemos a razão de que as crianças adoecem hoje tão gravemente. Existia isso? Não se criou os 17 anos? Não, criei. É normal em casa, não levava nem a médico. Eu só levei dos meus filhos, desses 17 filhos que eu criei, eu só levei Sueli, ela teve gravemente doente. Mas já das últimas, né? Já das últimas, as mais novas. E Andrade, quando era novinho, ele teve um problema. Ele era nervoso, ficou todo duro dentro da rede, mas a gente levou para o Sandu, nesse tempo ainda era Sandu. Ele era o meu segundo filho, mas graças a Deus ele recuperou-se, né? Ficou bom e até hoje, graças a Deus, está aí. Essas dificuldades encontradas, na época existiam mais dificuldades de se criar esses filhos? Ou hoje é mais difícil, Dona Ivonete? Porque assim, 1, 2 filhos, hoje as pessoas já estão sobrecarregadas porque precisam trabalhar fora, porque não pode deixar as crianças na rua. Hoje é mais complicado que antigamente? Hoje é muito mais complicado. Antigamente se criava filho, eles não viviam pedindo roupa de marca como hoje, né? Os filhos pedem. Eles não pediam nada, os pais davam o que podia, como podia dar, né? Não tinha
E tá essas tecnologias caras, presentes caros. Não tinha celular, não tinha nada. Os filhos viviam... Como é que eles brincavam, assim, todos juntos, assim? Qual era a brincadeira? Meus meninos, os primeiros, Andrade... O entretenimento deles, né? Andrade e Francicleide brincava de sabugo de milho. Rolava o sabugo, um pano no sabugo e botava a imaginação, no braço. A criatividade era mais aguçada nessa época, né? Eles brincavam no muro, em quintal, né? Que eu morei em sítio também. Andrade e Francicleide chegavam a morar com Jesus, solto. Enrolava um tijolinho num pano, dizia que era um neném. Ele não pedia presente, não pedia nada. Não pedia nem comida. A gente dava o que tinha e podia. E dava para vestir todos e alimentar todos. Vestia toda a roupa do mais velho. Passava para o mais novo. O calçado do mais velho ia passando para aquele mais novo. E assim a gente criou, né? Ele não exigia comida boa, nada. Tinha diferença de idade? A diferença, imagino, né? Pela quantidade de tempo que você... Um ano com ano, após um ano, outro. Após um ano, outro. Para dormir? Como é que foi para dormir? Assim, já estava nessa casa aqui, que ela mora na Rua Santo Antônio, mora em Cajazeiras. Há quantos anos já aqui? Aqui nessa casa, 40 anos. Pois é, então praticamente foram criados aqui. Quase todos aqui. Praticamente foram criados aqui. Como era dormida assim à noite? Tinha que sair contando? Era rede que eu andava encorcovada. Eu nunca andei em pé dentro de casa, porque não dava para andar. Era 19 redes. Era uma rede em cima, outra embaixo? Não tinha cama, só tinha de casal, né? Nesse tempo só tinha a caminha de casal. Mas o resto tudo era rede. Não tinha berço, não tinha cama para menina de solteiro, era só rede. Então, como eu já falei, eu andava encorcovada, que não tinha como ficar em pé, tinha que me abaixar para poder passar por debaixo da rede. Dona Ivonete, toda a vida, suas atividades eram voltadas para casa? Só para casa. Não tinha como ter outra atividade. E aí, como era que conciliava serviços domésticos com os filhos? Um tinha que ajudar o outro, não era? Eles eram muito unidos nesse ponto aí. Então não dava o trabalho que os filhos dão hoje? Dava nada, mulher. Olha, eu ia para uma casa de um conhecido meu, que nesse tempo a gente tinha mais tempo de andar, hoje os dias estão muito corrido e curto, né? Eu levava os mais velhos comigo, o povo ficava boquiaberta, porque se eu chegasse numa casa vizinha e fosse conversar, onde eu me sentasse, ele sentava aquela filhinha ao meu redor, sabe? E só se levantava quando eu saía, era que ele se levantava. O povo ficava admirado. E hoje você vê os filhos, o comportamento de alguns filhos, assim, às vezes só com um mesmo, e não consegue controlar. Onde tá o erro, Dona Ivonete? O erro, mulher, porque o mundo hoje mudou, viu? Está muito mudado. E eu, cá no meu entendimento, como católica, a gente lê muito a Bíblia, né? Escuta muito a palavra de Deus. E Deus ilumina. Eu reconheço que nós já estamos no fim dos tempos já. Os tempos estão caminhando... Não dá para culpar só os pais, né? Não dá para culpar só os pais de jeito nenhum. Isso aí vem do mundo todo, porque o temor, cadê o temor a Deus? Ninguém tem mais temor, né? Por conta da falta de temor a Deus é que está acontecendo tanta coisa no mundo, tanta barbaridade, droga, né? Que a droga é o pior. E isso aí é tudo. Eu não boto culpa em pai, eu não boto culpa em governante, eu não boto culpa em ninguém, eu boto culpa no maligno. Ele e os meninos parece que já nascem até diferente dos meninos já nascem tudo né? Diferente. Só falta nascer falando, digitando tudo. Justamente, Antigamente os meninos nasciam tudo de olho fechado, hoje os meninos já nascem... Só falta nascer com dentes já. E até, tem deles que até já nasce com dentes. Já nasce com dentes, né? Já, pois então... Nós estamos no fim do mundo, não temos mais nada para esperar. Tem outra explicação. Quem lê a Bíblia, quem segue a Deus, está entendendo que esse mundo, Jesus está bem pertinho de voltar. Dona Ivonete, hoje, se fosse hoje, uma das tuas filhas ter essa quantidade de filhos, seria mais complicado, hein? Nenhuma tinha. Eu tenho esses filhos, todos, cada um tem dois, um casal. 1, 2 hoje suficiente. Só o Damião tem 4, porque ele teve 2 mulheres, né? A primeira teve 2, aí deixou, pegou outra, tem mais 2. Mas hoje, os outros, tudo é 2, um casal. Diminuiu bastante, né, o número de filhos das famílias. Diminuiu, minha filha. Agora eu sofri preconceito, assim, quando saiu com a carreirinha de filhos, assim, o pessoal chamava para aniversário, como é? Tinha essa coisa, assim, de, não, ali tem muito filho ali, aí fica complicado? Não, eu só tenho aqui uma colega minha, Bia de Vicente, João Arruda, não sei se vocês conheceram. Acho que Maria de Antônio, tua mãe conhece, né? Que
Bia de Vicente morou aqui, ao meu lado, lá embaixo, ali perto de Vera Bandeira. Toda vida que ela fazia aniversário das crianças, ela chamava meus meninos. Tinha muita consideração. Mas aqui mesmo só era ela mesmo que chamava meus meninos para aniversário. Agora, depois deles grandes, né, o povo já chama, já considera. Mas quando eles eram pequenos... Como você fala que eles tinham um bom comportamento, né? Tinham boa referência, não tinha por que assim chamar. Podia chamar as 10 crianças que tivessem, que daria certo no aniversário, dava, né? É. Você fala que eles tinham um bom comportamento. Eles tinham, graças a Deus, meus filhos. Eles não me deram muito trabalho, não. Só teve um que me deu um pouquinho de trabalho, foi Jocélio. Mas está tudo Mas, criado, graças tudo resolvido. a Deus, já se resolveu tudo. A mais nova hoje tem quantos anos? A mais nova está com 26 anos. 26 anos. Então vamos lá, lembra de todos? Eu lembro. Vai dizer o nome? Diz que o coração de mãe sempre cabe mais um, né? Teria mais um, não? Foi suficiente os 23. Foi suficiente. Graças Parou a Deus, aí, né? eu não fiz nada até hoje. Não liguei, não tomei comprimido. Parou quando Deus quis. Foi tudo como Deus quis na sua vida, né, dona Ivonete? Foi. Os nomes, lembra? Lembro. Faça esse desafio. Vamos lá, do mais velho. Quem foi a primeira? Francicleide. Francicleide, vamos lá, fazendo um resumo aqui. Olha. Francicleide, a Keke, professora lá do estadual, é isso? Acertei? É, verdade. Aí depois dela também veio outro professor, Andrade também, professor de matemática lá do estadual. Quem conhece vai lembrando. É, depois tem Maria Messia. Márcia. Cícera Maria. Silene. Mas não estou em sequência, viu? Porque não dá para lembrar, não. Silene. A mais nova é Simone. João Batista. Pode ser assim? João Batista. João Batista. Antônio. Damião. Tarcísio. Manuel. Marta, Cecília. Só mais 3. Faltam 3. É. 14 já aqui, não é? 14, né? mas já é bastante. 17. E tem muitos 3, que estão fora, né? Em outros... Em São Paulo já disse que é Messia, né? Falei que é Messia. Souza é Damião. Tem um em Souza. É Damião. Me fala os estados, então. Parou nos 14. Já a gente faz a retrospectiva de todos. Me fala, então, os estados onde eles estão. Tem Souza aqui na Paraíba, cidade vizinha. Tem Souza, tem... Aí você falou em São Paulo já, no outro estado. São Paulo. Os outros estados. Roraima. E Brasília. Alguns estão aqui ainda, uns 5 mais ou menos. Olha, Keke, Andrade, Jocélio, Maristela, Márcia, Suela, Antônio e Silene, em Cajazeiras. Aqui na sua casa ficaram apenas, hoje, só tem 2 com vocês. Que é Suela e Maristela. De 17 filhos, 2 ficaram contigo aqui. Ficaram comigo. Duas garotas ainda. Foi. Essas têm que ficar, não é? Essas vai deixar aí? Até que achar quem queira, né? Não, mas tem que ficar, alguém tem que ficar mais, né? Até um dia elas decidirem, né? Filhos. Ou Deus decidir por elas, né? Quem tá contigo? Maristela e Sueli. Maristela e Sueli. Sueli trabalha na Rádio Oeste, né? Também é da área de comunicação. Então, um abraço aí para todos os filhos de Dona Ivonete. Eu vou fazer a retrospectiva agora para saber o que foi que a gente esqueceu. Sim. Francicleide, Andrade, Cícera, Marta, Damião, Manuel, Tarcísio, Jocélio, Simone, Maristela, Márcia, Messia, gêmeas, né? Barriga gêmeas aí. Uma barriga gêmea. Cecília, João Batista, Sueli, Antônio e Silene. Nem sei mais qual foi que você esqueceu, diante de tantos nomes aqui. Mas você tem saudades de alguns em especial que não vê há muito tempo? Quem é que não que faz mais tempo que não vem aqui? Graças a Deus. Manuel é o que mora em Roraima, mais distante. Ele veio agora em janeiro. Passou o mês de janeiro
Ele já saiu em fevereiro. Então, vez ou outra, eles estão vindo aqui. Não, fazia muito tempo que o Manuel tinha vindo. Ele tinha vindo uma vez sozinho, aí agora veio com a família. E Maria Mércia, fazia muitos anos que ela tinha vindo no casamento de Márcia, fazia 4 anos. Veio agora também em janeiro. Pronto, então matei a saudade, né? Dos que estavam fora. Damião ali, Souza, pertinho, a gente vai lá ou ele vem aqui. Pronto, os distantes era só Mércia e Manuel, mas sente saudade do tempo que estava aquele tumulto de menino aqui? Ah, sinto. Cheia, casa cheia, mesa cheia. Sinto, mas tem muitas... Aquele barulho. Muitas... Porque menino pode ser quieto quanto for, mas ele faz barulho. Faz com certeza. É tanta coisa que eu passei que eu nem lembro mais. Nem tanto de um sofrimento, quarto. né, dona Ivonete? Muitas dificuldades. Mas só em Deus, porque além dona Ivonete também cuidar da casa, dos filhos, ela sempre se viu à igreja. E hoje ela é ministra da Eucaristia. É um outro prazer em sua vida. Essa missão que ele conserva hoje com 71 anos. Aos 71 anos, depois de 23 barrigas, 23 partos, dona Ivonete, aos 71 anos, se mantém conservada. É o segredo? É a fé? É a fé, com certeza. É a fé. A fé é quem sustenta o homem em pé. Se não for Deus, não é mais ninguém, viu? Tudo na sua vida é Deus primeiro. Ele é a fonte de tudo. Foi ele quem cuidou dos seus 17 filhos vivos hoje. Quando eu me casei, falei assim, eu era inocente, eu tinha 17 anos, mas eu era tão criança. Muitas dificuldades. Mas venceu. Essa é a história que se conta. Para Jesus. Nesse tempo eu não conhecia nem Deus, porque eu tinha 17 anos. Eu fui à missa mesmo quando Sueli nasceu. Ela já é encostada à última. E foi quando eu comecei a ir para a missa, depois que ela nasceu, porque já deixava os mais velhos cuidando dos pequenos, para poder ir à missa. Foi quando deu para sair, né? Foi quando deu para mim ir. Mas desde lá, eu digo ao Senhor, porque eu não aprendi, não fui chamada mais tempo. Mas tudo é o tempo de Deus, né? Eu nunca deixei meus filhos em casa de ninguém. Nunca deixei à noite eles sozinhos. Você cumpriu sua missão. Eu era uma mãe assim. Se um filho meu estivesse dormindo, eu não tivesse tempo de chegar perto dele, na hora que ele adormeceu, porque eram muitos, tinha que correr atrás de todos, né? Aí eu ia acordar aquele filho, para ele saber que eu estava pegando ele e botando para dormir. Eu sentia aquela pena, sabe? Eu tenho o maior cuidado com meus filhos, sabe? Se faltasse se tivesse uma rede vazia, você sentia falta? Com certeza. E a mãe, é a tal história que o Padre Janilson fala, né? Conhece cada um dos seus filhos, só pelo andar. Ao abrir da porta, só no filho abrir a porta, a mãe já sabe quem é o filho. Conhece pelo andar. Eu sem óculos eu não enxergo muito bem. De perto tudo bem, mas para longe fica meio difícil. Aí quando o filho meu chega lá na porta, que a minha casa é um pouco comprida, como vocês estão vendo, né? Se eu estiver na cozinha, mas se eu estiver sem óculos, pelo vulto eu sei quem é. Eu sei, só pelo andar, eu sei quem é. Se dá um espirro, a gente sabe quem é. Se tosse, a gente sabe quem é. Só pisar no chão, a gente sabe quem é. É uma ciência, é Deus, né? Então, dona Ivonete, para esses seus filhos, os 17 que estão aqui hoje, você tem um grande apreço e um abraço para mandar aí pro Dia das Mães, né? A cada um dizer que não esquece de nenhum deles, nem os mais longe. Sim, antes eu quero falar, que eu ia falar e esqueci, que quando eu me casei, eu prometi a Deus que eu não conhecia Deus, mas eu disse para Jesus, eu vou ter o tanto de filho que Deus quer. E tive. Só parou quando ele mesmo quis. Depois eu não fiz mais nada, ainda passei muitos anos que poderia ter pego, mas não peguei mais porque ele não quis, né? Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães, a todas as mães. Peço
como mãe, e todas as mães tenham paciência com seus filhos. A paciência vence tudo. Minha mãe tinha esse dizer, mais vence quem cala do que quem fala. E em tudo a gente tem que pôr Deus em primeiro lugar. Eu era uma pessoa inocente, jovem quando me casei. Não era como hoje, que as moças de hoje, com uns 15 anos, já entendem tudo, né? E eu fui também uma moça sem estudo, eu só fiz o primeiro grau, primeiro ano completo, primário completo. Mas eu não quero me orgulhar, nem condenar nenhuma das mães. Desejo, pelo contrário, felicidade para todas elas. E eu, nesse ponto, eu louvo e agradeço a Deus pelos meus filhos que eu criei, com o meu pouco saber, mas o maior foi Deus que me deu. O saber foi dado por Deus, foi a luz de Deus que me guiou. Parabéns a Dona Ivonete e a todas as mães nesta semana dedicada a elas. Entramos no mês de maio e no Dia das Mães. Dizer que Dona Ivonete teve 23 filhos, que não os evitou, não fez métodos que evite filhos, ela entregou totalmente sua vida a Deus e Deus fez nela e colocou para ela a quantidade de filhos, como ela mesma falou, o tanto quanto ele desejou. Parabéns pela história de Dona Ivonete e por tantas outras histórias de vidas de muitas outras mães.